e até a próxima. Aleluia, graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Estamos alegres, 150 crianças tiveram um encontro com o Senhor. Quero agradecer todas as equipes que estiveram envolvidas, foram 6 casas, eu pude ir em algumas, e é muito lindo ver, de fato, a nossa igreja, os irmãos entendendo que nós somos sacerdotes, estamos aqui para marcar a vida de pessoas, desde as crianças até os idosos, diga amém. E eu quero dar as boas-vindas às pessoas que nos visitam hoje pela primeira vez. Queremos te dar uma lembrança. Você levanta a sua mão. Erisandra Flairo, não sei se é Flairo, Ana Paula, Átila, Regilene, Cosmo, Daiane Furtado, Valcinete Ferreira, Cíntia Castro, Mona Lisa, Marcelo Pesqueira e Nicole Pesqueira, ok? Só um nome aqui, não sei se é Flávio, se é Flairo, se é o seu nome é algo assim, nos perdoe aí, apesar que a letra está muito bonita. Levanta a mão para alguém entregar para você a lembrança. É a primeira vez que eu vejo uma letra bonita aqui que me deram, porque a maioria é de médico. Fica com a sua mão levantada que eles vão te entregar uma lembrança aí, ok? Se você nos visita também, e devido ao transtorno que aconteceu aí no início, antes de começar o culto, deu um probleminha na nossa energia, e às vezes você chegou e eles não pegaram o seu nome, você pode levantar a mão também, que eles vão te entregar aí. Nosso alvo é ganhar o seu coração. Irmãos, domingo que vem agora, de manhã, eu vou fazer aqui um café da manhã com os irmãos que são autônomos, empreendedores. Você está convidado, se você não está nesse grupo da igreja, nos procure. Eu quero estar orando com cada um dos irmãos, orar pelo seu empreendimento. Eu tenho tido essa impressão no meu coração, que os nossos empreendimentos, o seu trabalho ali é espiritual e Deus vai te prosperar, diga amém. Está dando microfonia aqui, Oswaldi, na frente. Vê aí, Oswaldi, dá uma ajuda aí, está dando microfonia. Irmãos, nós começamos a ministrar uma palavra domingo passado, que nós vamos concluir ela hoje. O que fazer quando você está esperando para que o cumprimento da promessa de Deus na sua vida? Você sabe, todos nós temos promessas. A palavra de Deus, nós temos mais de 7.000 promessas na Bíblia, e algumas delas parecem que não chega, que não alcança, e nós falamos alguns tópicos. Eu vou só relembrá-los aqui, porque nós temos que continuar a palavra, e nós falamos 3 tópicos. Falamos o primeiro, seja a última instrução do Senhor. Como é importante você, diante de uma palavra de Deus, você permanecer ali fiel àquela palavra, àquela direção, e não sair daquela posição até que o Senhor faça na sua vida. Fala para o irmão que está do seu lado, fala para ele: permanece, meu querido, até a promessa se cumprir. Muitos irmãos perdem a promessa porque desiste na caminhada, e às vezes está tão próximo de acontecer algo, de você ter a resposta que você tanto almeja, mas às vezes nós deixamos a última instrução do Senhor. Segundo, não gere Ismael. Deus deu uma promessa para Abraão e falou: olha, Abraão, eu vou fazer de você pai de nações, e através do seu filho toda a terra vai ser abençoada. E aí a promessa demorou, irmãos, a acontecer, e foi passando os anos, e aí então Sara teve uma ideia, Cuidado você, irmã, na hora da pressão, do que você fala ali para o seu marido, Sara deu um conselho muito ruim para ele, E ele, ao invés de orar e buscar a Deus, ele ouviu o conselho, gostou da ideia, e aí então a ideia era pegar a serva dela ali, a escrava que ela tinha, e ele ter um filho. Já que Deus não fez, vamos ajudar Deus, E aí, só que aí nasce Ismael. Ismael aponta para tudo aquilo que nós fazemos na nossa força, no nosso braço. Eu tomo a iniciativa fora da vontade de Deus. Sabe, irmãos, olhe para cá, muitas vezes isso acontece muito. Você está ali preocupado com uma situação, num contexto, e aí você precisa de uma resposta, tem que tomar uma decisão, e às vezes nós acabamos então, ao invés de buscar o Senhor e ter uma direção do Senhor, às vezes a gente vai e quer dar uma ajudinha para Deus. Fala para o irmão que está do seu lado: não queira ajudar Deus não, irmão. Fala para ele: deixa Deus ser Deus na sua vida. Porque você sabe, Ismael, então, meu Deus, Ismael hoje é onde está ali os muçulmanos, os árabes, Eles são pessoas que perseguem Israel o tempo inteiro, até hoje. Para você ver que tem certos Ismael que
não era o melhor de Deus para nós. E eu tenho visto isso também, muitos irmãos que saem do propósito, da vontade de Deus e começam a gerar Ismael, e depois ficam: eu não entendo, pastor, por que Deus me abandonou, por que Deus deixou eu passar por isso? Não foi Deus, você tem um livre-arbítrio, nós fazemos escolhas, mas as consequências nós não escolhemos, nós sofremos. Então nós temos que ter muito cuidado para não gerar Ismael. Quero profetizar que você vai gerar Isaac. Isaac é aquilo que vem de Deus, é a bênção que Deus te dá. Levanta a mão e fala: eu recebo as bênçãos de Deus na minha vida, na minha casa. Dá uma salva de palmas aí para o Senhor, aleluia. Isaac é que é o filho da promessa. Isaac é alegria, é aquilo que você vai poder testemunhar quando as pessoas chegarem e falar: mas como que você conseguiu isso? Você vai falar: foi Deus que me deu, foi o Senhor que colocou na minha mão. Isso é a promessa de Deus. Estava reunido esses dias com alguns pastores, e eles contando muito das lutas, e eu falei: irmão, vamos orar que você vai passar para outra página, que é você testemunhar aquilo que você não merece. Isso é graça, isso é Isaac. Quantos querem experiências de Isaac aqui? Cada área da sua vida você pode viver o Isaac. Quando você clama, quando você depende do Espírito de Deus, o Senhor, Ele vai fazer. E olhe para cá, cada área na nossa vida que nós precisamos de um milagre, é uma grande oportunidade de Deus mover. Qualquer área que você está precisando que Deus faça, é na vida de um filho seu, é na sua vida financeira, profissional, é no seu casamento, é no seu ministério, o Senhor, Ele é poderoso para fazer. E quando você é fraco e depende dele, não faz na sua força, no seu braço, você tem a oportunidade então de ver Isaac na sua vida. Diga amém. Terceiro, não haja por pressão das circunstâncias. Irmãos, como nós somos tentados a agir pela pressão das circunstâncias. Vem a pressão e você tem que tomar uma decisão, e às vezes a mulher fala: e aí, o que você vai fazer? E aí, aí você fica ali pressionado, você tem que agir. Cuidado, porque as circunstâncias muitas vezes querem te pressionar para sair do propósito, para deixar de viver o melhor de Deus, e nós não podemos agir por pressão das circunstâncias. Vou te dar um conselho: quando você estiver muito preocupado, ansioso, não tome decisão, não tome. Normalmente você vai tomar a decisão errada. Eu aprendi isso há alguns anos na minha vida, e eu procuro viver esse princípio. Quando eu estou muito preocupado, eu vou orar e não aceito a pressão das circunstâncias, porque você pode observar, muitas decisões erradas que nós tomamos no decorrer da vida, foi porque nós fomos pressionados pelas circunstâncias, e aí de cabeça quente, que aqui em Manaus é fácil, né? Basta você acordar, vai passar um pouco, sua cabeça já vai começar a esquentar, e aí você está com a cabeça quente ali, né? Claro que eu estou brincando, você está nervoso, preocupado, está com insônia, e aí você começa a tomar decisões e a fazer uma leitura das circunstâncias muito errado. Estava vendo essa semana de novo lá sobre Jó, né? Jó, ele teve uma visão muito errada das circunstâncias. Na cabeça dele, Deus deu, Deus tirou, né? Deus deu e Deus tirou. Deus me deu, Deus tirou. Aí você fala: está na Bíblia. Pois é, mas era a visão de Jó, totalmente errada. Nós não, quando a gente lê aqui por fora, a gente vê que Deus deu, o diabo roubou e Deus deu o dobro. Levanta a sua mão e diga: eu tomo posse da restituição. Diga: tudo aquilo que o diabo roubou, Deus vai me dar em dobro, porque essa é a promessa de Deus. Hoje eu vi uns irmãos ali tirando foto. Esse é o ano da restituição. Coisas vão acontecer na sua vida, diga amém. Você tem que crer, você tem que, se apropriar, porque senão o diabo vai entrando, irmãos, vai roubando, vai destruindo ali na nossa vida, e você vai sendo só pressionado pelas circunstâncias, você vai cedendo, daqui a pouco você abre mão do casamento, você abre mão dos filhos, você abre mão, de prosperidade financeira, e aí você abre mão do chamado, e você vai cedendo. Não, tem uma hora que você tem que acordar, não aceitar as circunstâncias, guiar a sua vida. E aí eu falei para esses pastores, eu falei: irmão, você percebe que o seu trabalho hoje está muito mais de ser um bombeiro que fica só apagando fogo, só resolvendo problema. Irmãos, você vai ver Canaã, promessas de Deus, milagres na sua vida. Vai ter luta? Também vai, mas a nossa vida ela é bem maior de alegrias, de vitórias, porque o Senhor é quem peleja por nós, amém?
que você está aqui hoje cansado, preocupado? Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, deixa o Senhor fazer na sua vida, e sabe, não seja pressionado pelas circunstâncias, sabe, de tomar decisões, ou de avaliar as coisas de uma forma natural, carnal, precipitada, errada. Não, que o Senhor abra os nossos olhos, amém? Vamos para o próximo, que é o que nós vamos falar hoje. Esse aqui é essencial. Seja paciente, cheio de esperança. Abre lá em Salmos capítulo 40, o versículo 1 em diante. Olha o que o salmista diz aqui, vamos ler junto, irmãos? Esperei pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Então aqui o salmo, vamos por 2, né, até o 3. Vamos ler junto, irmãos? Tirou-me de lama, colocou-me e me fez firmes os passos. E o 3, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Irmãos, esse texto é maravilhoso, porque ele fala que quando nós quando nós esperamos confiantemente no Senhor, Ele endireita, Ele te tira, né, da lama e te coloca numa rocha firme, e Ele ainda coloca nos seus lábios um cântico novo. Eu quero profetizar que vai ter um cântico novo de alegria na sua casa, na sua vida. Para de acordar de manhã e achar, meu Deus, que desgraça que vai acontecer hoje. Não, é que bênção. Diga, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então você tem que acordar. Sabe, eu estou morando num novo lugar agora eu descobri como é que eu evangelizo meus vizinhos. Do banheiro dá para ouvir tudo o que acontece nos banheiros dos outros, né? Não pode namorar em banheiro jamais, mas pode cantar, pregar, e aí é o que eu estou fazendo, né? Primeiro que eu nem vejo aqueles meus vizinhos ali, só vi uns 5 até hoje, e aí eu fico cantando lá, adorando a Deus, e eles ouvem tudo, porque tudo que eles falam lá eu ouço, então é sinal que eles também me ouvem, né? Então você tem que, sabe, o Senhor vai nesses dias te dar um cântico novo. Profetiza isso na vida do irmão, fala, é tempo de cântico novo, irmão. Fala para ele, é alegria na sua vida. Irmão, para de ficar assistindo jornal, ficar vendo. Tem irmãos que fica só seguindo ali aquele pessoal da direita, aquele povo só fala coisa ruim o tempo inteiro. Se você fica assistindo aquilo o dia inteiro, sua mente, sua cabeça fica cheio só você fica negativo, pessimista, você acha que, e você fica torcendo para cada dia piorar as coisas. Não, nós não somos daqui, irmãos, nós somos do céu. Diga amém. Nós somos do céu. O dinheiro vai vir e vai cair na sua mão porque vem do céu. Diga amém. Pode estar aí quem for, pode estar bandido, pode ser o que for, o que é seu ninguém pega. Diga amém. Então você tem que louvar, você tem que blindar o seu coração para ser feliz. Você sabe que tudo depende de como enxerga. Tem muitos irmãos aqui que volta e meia fica nervoso no trânsito. Eu fico feliz, porque eu sei que eu vou ficar orando em línguas, que é a técnica que eu uso. Eu fico orando em línguas e aí no meu caso, você vê, tudo depende de como você enxerga as coisas. Eu morei muitos anos da minha vida só em cidades pequenas. Aqui não, aqui tem engarrafamento, diga glória a Deus. É porque tem muita gente, entende? É porque tem muita gente, e aí de vez em quando eu estou lá andando no carro e vou olhar aqui o mapa e eu entendo errado, e aí viro errado, né? Numa daquela, falo, meu Deus, aí vai lá, aí aumentou 5 km, 6 km, falo, amém, Jesus, vamos orar, vamos louvar, diga glória a Deus. Então está vendo que tudo depende de como você enxerga? Agora, se está ruim, está difícil demais para ti, então às vezes vai orar e vai para uma cidade pequena, vai lá para Rio Branco, onde eu morei, vai lá para Macapá, vai lá não tem trânsito. Está vendo que tudo depende de como você enxerga as coisas? E às vezes você deixa de ser feliz, de ser grato, porque você está... Por que eu estou falando isso? É o Oswaldinho aí com esse negócio de eletricidade fazendo eu mudar de assunto. Volta para cá, irmãos. Volta para cá que nós vamos falar de você ter paciência. E vai lá para Romanos capítulo 5. Viajei mesmo, nada a ver. Vai lá, volta. Romanos 5:3. Olha o que ele diz aqui, ó. Não somente isso, mas também nos gloriamos. Meu Deus, isso aqui é outro nível. Nos gloriamos nas próprias tribulações. Está passando uma luta? Fica feliz. Glorifica o nome do Senhor. Aí por quê? Ele explica.
sabendo que a tribulação vai produzir, diga, perseverança. É isso que acontece, a tribulação, ela molda você, ela tem uma oportunidade, você tem uma oportunidade, diante de um desafio, diante de uma tribulação, você perseverar. E aí vem o próximo, que é perseverar, né? Olha o que ele fala: e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Isso é poderoso. Paulo diz que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência, esperança. Então, você sabe, essa palavra esperança aqui pode ser traduzida por paciência, que é o que nós precisamos na hora da luta. Você tem que esperar no Senhor com paciência. Não creio que a paciência possa ser produzida de uma outra forma que não seja esperando. Como é que Deus vai gerar paciência em você? Arrumando oportunidades aonde você vai ter que esperar nele, diga amém. E aí o Senhor vai forjando em você as características que o Espírito tem, porque um dos frutos do Espírito é a paciência. Paciência nada mais é do que perseverança. A paciência é o grande sinal de que alguém amadureceu, né? Crianças não conseguem esperar. Você já percebeu? Consegue ver isso? Criança não sabe. Você vê lá um bebê, ele quer mamar. A mãe dele pode falar para ele, né? Meu filho, eu estou aqui, estou no banheiro aqui, mas agora eu já vou. Ele vai chorar, ele vai fazer um berreiro, porque ele não tem paciência. Crianças não têm paciência. Adultos, pessoas que amadureceram, elas têm paciência. Profetizem na vida do irmão, fala para ele: receba paciência, irmão. Isso é poderoso. Vai lá para Isaías 40, versículo 30 e 1. 40, 31. Mas os que esperam no Senhor, vamos ler junto, irmãos? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Isso é bom, né? Estava fazendo umas corridas ali esses dias, fiquei extremamente fadigado, falta de preparo físico. Mas a palavra de Deus aqui diz que quando você está no Espírito, quando você coloca a sua esperança no Senhor, Ele vai renovar suas forças. Eu quero profetizar isso na sua vida. Deus vai renovar suas forças, seus ânimos, ao ponto de você subir como as águias. Aqui o autor coloca águias, né? Porque a águia, ela está entre os pássaros que voam mais alto, chega lá em cima, consegue ver do alto. Deus vai levar você a ver de cima, diga amém. Correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Isso é poderoso. Volta lá para o 29. Por que eles fazem isso? Porque eles têm a força de Deus. É só clicar assim, 2 anterior. Volta, mais um. Isso. Faz forte ao cansado. É isso que o Senhor faz conosco. Ele faz aquele que é fraco, aquele que está cansado, Ele faz com que a pessoa tenha força. E Ele diz: e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Deus vai te dar vigor, Deus vai renovar seu ânimo, sua força, diga amém. E nós precisamos mesmo. Estava vendo os irmãos essa semana fazendo tantas casas de paz. Irmãos, estou tão feliz com o nosso projeto. Nós vamos essa semana colocar ali as fotos. Inclusive eu preciso, você que é um mensageiro da paz, tire foto com cada família que faz parte da casa de paz. Se você tirar com todo mundo junto, a gente não vai conseguir colocar a foto lá, porque cada família representada é uma casa de paz. Ou seja, nós estamos com mais de 80 casas de paz. Diga glória a Deus. Isso é poderoso. São células que serão abertas, são irmãos que serão ativados, sendo canal de Deus ali, muitos irmãos, e você daqui a pouco, o Senhor vai gerar no seu coração esse desejo de liderar, de cuidar, de cumprir propósitos, e vai ser assim, na força de Deus, diga amém. Nós precisamos dessa força, porque você trabalha, você tem família, você tem conta para pagar, você tem que cuidar dos seus filhos, você tem uma série de coisas para fazer, e você vai vencer e vai cumprir o propósito de Deus, diga amém. Vai lá, vamos lá para outro texto, vai lá para Salmos 40, versículo 1. Esse aqui eu já li, volta, vou ler de novo não, vamos para o 5º. Então o 4º princípio é justamente esse: Senhor, na hora que você estiver passando ali, esperando uma promessa, seja paciente, e o seu coração também seja cheio de esperança no Senhor.
Quinto, cresça e se torne mais forte. Vai lá para Lucas 1:80. Nós vamos ver aqui, baseado na própria experiência de Jesus mesmo. Olha aí, irmãos. O menino crescia e se fortalecia em espírito. Isso aqui está falando de Jesus. Que coisa, né? Para você ver a humildade do nosso Senhor. Ele se fez homem, se fez um bebê. E aí foi criado ali, né, pelos seus pais terrenos que Deus colocou. E ele crescia e se fortalecia em espírito. E viveu no deserto até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Sabe quanto tempo durou isso, irmãos? 30 anos. 30 anos. Jesus cresceu e se tornou mais forte. Todos nós estamos num processo de crescimento e transformação, e o Senhor usa o tempo de espera para nos tornarmos mais fortes e maduros, porque até Jesus passou por esse processo. E olha que para ele não foi fácil, 30 anos. Aí o pai dele, a profissão do pai dele era carpinteiro, aí ensinou para ele virou também carpinteiro. Até os 30 anos, Jesus estava ali, vivendo como um homem normal, sem viver o propósito maior, o ministério, que seria ele, né, depois treinar os discípulos e morrer para nos salvar, até os 30 anos, que demora, né, irmãos? Demorou. Tem promessas que demoram mais, mas elas vão se cumprir na sua vida, diga amém? E aí nesse momento o Senhor vai levar você a crescer, a se tornar mais forte. Esse é um tempo de crescimento. Então o próprio Senhor Jesus teve de esperar o dia em que seria ungido. Ele teve que esperar. Enquanto isso, ele se submeteu aos seus pais e certamente trabalhou ali como carpinteiro, como o pai dele. Eu acho que isso é uma coincidência divina. É porque o Senhor endireita qualquer pessoa, amém? Não tem um ser humano torto que o Senhor não possa endireitar. Fala para o irmão que está do seu lado, tem mesmo esperança para você, irmão. Porque é Jesus, né? Então ser carpinteiro não era o chamado do Senhor, não era a vocação principal dele, mas ele viveu uma vida normal enquanto ele esperava. Você também tem que esperar. Fala para o irmão que está do seu lado, espera. Dia desse a irmã me procurou, não estou contando mais não, pastor, eu vou largar meu marido, esse homem. Falei, irmão, larga não. Continua crendo, continua perseverando, continua buscando o poder de Deus. Deus vai quebrar esse varão, amém? Deus vai dar uma quebrada nele, entende? A Bíblia diz que ao homem de dura cerviz virá um tratamento tal que curvará e não se levantará mais. Então espera que a paulada venha para o bem, mas deixa Deus bater, não vai você jogar a panela nele não, que não é literal, não vai fazer Ismael não, né? Ainda não tem a lei o José da Penha. Eu acho que já está na hora, viu? Enfim, volta para cá. Vamos ver aqui o povo de Israel. Deus levou eles ali para o cativeiro na Babilônia. Vai lá para Jeremias 29:4. Eles tinham sido levados cativo e ficaram ali por 70 anos. Longo tempo de espera, né, irmão? 70 anos, meu Deus. E aí o que o Senhor falou para eles? Olha a direção que Deus deu. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Aí olha o que o Senhor falou para eles: edificai casas, habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos e não vos diminuais. O 7. E procurai a paz da cidade, por onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: não vos enganei os vossos... Acho que está bom até o 7, vai para o 11, pula para o 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Diga amém. Então o Senhor aqui, Ele tem bons pensamentos a seu respeito.
entende? Pensamento de paz e não pensamento de mal, e Ele vai te dar coisas boas, aquilo que você desejar, Ele vai te dar, diga amém? Agora, continua, viva a sua vida normal, enquanto você espera, vai se preparando. Olhe para cá, às vezes você está ali no seu trabalho, aquele seu chefe difícil, pois é, Deus está te treinando, para você depois ter o seu empreendimento, primeiro tem um caminho. Vou falar isso mais no outro culto aqui para os jovens, porque está cheio de jovens aqui da nossa igreja, que ele não quer trilhar um caminho, ele quer pular etapas. Não, tudo é necessário. É claro que você não pode acomodar, tem irmão que fica acomodado ali naquele trabalho, e os anos vão passando. Não, mas você tem que pegar ali o tempo de Deus, né? O time, e viver a sua vida, e esperar no Senhor. Eu quero profetizar isso na sua vida: oportunidades chegarão na sua mão. Só que tem algo aqui de Deus para falar para alguns irmãos. Deus está abrindo portas para irmãos aqui, e alguns estão com medo de dar um passo de fé. Entre pela porta. Entra pela porta. Você sabe, no dia que nós compramos essa chácara é para nós construirmos ali, para depois nós vamos chegar o dia que nós vamos ter encontro com Deus todo final de semana, diga amém. Você vai ver isso junto comigo, e você já faz parte disso, porque você está colocando seu dinheiro lá, diga amém. E aí, o que eu ia falar da chácara? Quando a gente foi comprar a chácara, que tinha um valor combinado ali por mês, e aí o negócio desandou, né, Alessandro? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, irmãos. Tudo vai cooperar para o seu bem. Cada dia mais eu tenho percebido isso. Situações que aparentemente parece que é para nos prejudicar, eu já fico avaliando sempre assim: Senhor, eu não estou conseguindo ver nada de bom nisso aí, mas tudo vai cooperar para o nosso bem. No final, algo o Senhor vai fazer. E aí eu lembro que no meio desse entrave ali, eu comecei a orar e falei: Senhor, de uma, ou é uma ou é outra. Ou o Senhor tem um outro lugar melhor, com já estrutura para nós, ou o Senhor vai fazer algo aqui, ou essa chácara é nossa, é o diabo que está se levantando, e no final nós é que vamos ser abençoados. E aí eu lembro, irmãos, que eu já estava disposto a aumentar o juro. Acho que a gente ia pagar uns 3 mil, 4 mil a mais de juro na parcela por mês. Eram uns 3 mil a mais. E ele não aceitou, falou: não, 20 parcelas não dá para mim, não quero mais, estou voltando atrás. Eu sei que por final ele fez 10 parcelas, a gente deu 100 mil de entrada, né? Quero profetizar isso também na sua vida. No final do ano você vai trazer uma oferta das primícias grande, que a gente vai terminar de erguer aquele lugar, diga amém. E aí eu sei que nós ficamos de pagar 10 parcelas de 20 mil. E aí a gente estava lá, Alessandro estava lá comigo no dia, e aí eu falei para ele, então, e eu fiz a proposta para ele sem saber de onde viria o dinheiro. Fé, porta que se abriu, você entra. E aí eu falei para ele: mas então, eu percebo que o que está te incomodando é esse tanto de parcela, né? Ele, é isso que está me incomodando. Eu falei: então, aí ele falou assim, em 3 vezes. Eu falei: nem se eu te der meu carro ainda não dá. Como é que dá 200 mil dividido em 3? Aí eu falei: não, 10 vezes, falei pela fé, contando com você, diga amém. Aí eu falei: 10 parcelas de 20 mil. Aí o Alessandro abriu o olhão assim. E aí eu falei, irmãos, e eu com uma paz tão grande no meu coração, porque eu entrei naquela chácara, naquele local ali, eu falei: Senhor, isso aqui o Senhor nos deu, só o Senhor nos tira daqui. Esse homem acha que é o dono, mas ele não é, já é a gente. Só que tem um entrave ali, o Senhor tem que nos dar graça. Irmãos, todo mês, chega no último dia do mês, que inclusive está chegando, eu conto com você, eu olho na conta, tem 20 mil reais lá, diga glória a Deus. Porque é a porta que Deus abre, só que às vezes você tem que ter essa fé, você tem que ter essa postura de entrar por essa porta. Tem irmão que não avança porque ele fica com medo. Aí a gente fala: irmão, chegou o seu tempo, é hora de você liderar, é hora de você se posicionar. E aí ele começa a olhar para ele, e aí ele recua, ele retrocede, entende? Estava esses dias uns jovens aqui com medo. Eu falei: irmão, aí ele falou, querendo casar, pastor, mas eu estou com medo. Eu falei: irmão, vou te contar um segredo, todo mundo que casa com medo. Eu casei com medo, porque você não tem garantia.
Você acha que você tem um príncipe ali, uma princesa, e você vai vendo que não é bem aquilo, é mais um girino, que está no processo ainda, né? Então você casa pela fé. Tudo na vida exige fé. E porta, você tem que entrar pelas portas. Deus vai abrir portas na sua vida. E as portas que o diabo abrir, você não vai entrar. E você vai ter discernimento e sabedoria de Deus para entrar pela porta certa. Então o que o Senhor fala aqui nesse princípio? Viva a sua vida normal enquanto você espera. Está lá. Davi recebe a profecia que ele seria o próximo rei. Recebi. Vai cuidar das suas ovelhas, moleque. Continua cumprindo sua missão. Vai cuidar das ovelhas. Ele continuou. Mudou nada. Só a inveja dos irmãos, né? Os invejosos, sempre vai ter. Quero profetizar isso também na sua vida. Vai ter muita gente com inveja de você. Porque ninguém tem inveja de quem não tem nada. Você tem dó. Agora, quando alguém é abençoado e tem um casamento abençoado e Deus prospera e tudo que ele faz, aí atrai inveja. Nós não estamos aqui para atrair não, mas ela existe. E o ser humano carnal, desde Caim, é assim, é invejoso. Então Deus vai te abençoar tanto que as pessoas vão ter inveja de você. Diga amém. E você não vai olhar para elas de cima para baixo assim com aquele olhar, não. Você vai olhar com um olhar misericordioso, amém? Porque essa é a postura dos homens e mulheres de Deus. Sexto, descanse. Vai lá para o versículo, vai lá para Hebreus 4:10. Hebreus 4:10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Está vendo, irmãos? A gente tem que viver no descanso. Próximo. Esforcemo-nos, diga esforcemo-nos. Que coisa, a Bíblia fala que a gente tem que se esforçar. Para quê? Pois para entrar naquele descanso. Porque o lugar da bênção é o descanso. Quando você está preocupado, nervoso, ansioso, você não está descansando, e você agora tem que se esforçar, entregar. Tem irmão que ele não entrega, né? Ele está ali, ele entrega para Deus, mas aí ele toma, Senhor, mas aí ele traz de volta para ele. Não, descansa, entrega, descansa no Senhor, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência, que foi o que eles fizeram. Eles não creram. Quando você não crê, você não consegue entrar no descanso do Senhor, e é na posição do descanso é que você recebe as bênçãos de Deus. Então o Senhor tem sempre algo superior para nós, e aí entra, vai lá para Apocalipse 6:9, para a gente falar sobre descanso. Uma das coisas que mais ativa o descanso na sua vida é o orar em línguas. Irmãos, como eu tenho incentivado os nossos irmãos a orar em línguas. Você que foi batizado no Espírito e recebeu o dom de língua, aquelas palavras que o Senhor te deu, você tem que ficar falando. Tá, igual eu falei, fala ali no trânsito, está dirigindo, né? Está tomando banho, eu tomando banho agora, eu não oro em língua, não vou escandalizar meus vizinhos, que eles ouvem, então eu fico cantando e falando em português para eles. Mas aí tem irmãos aqui que tem prisão de ventre. Senta naquele trono e não fica no celular não, porque aí que vai demorar mesmo. Começa a orar em línguas que Deus vai te ajudar a sair tudo, né? E você sabe, ora em línguas, meu querido, ora em línguas, sabe, bons momentos aí da sua vida, né? Você que anda de moto ou Uber, meu filho, ore muito em línguas, olha até alto atrás do motoqueiro, xaralabá, entendeu? Porque você precisa de